Bem, essa semana a gente não vai postar uma atividade, vamos resolver, em síntese, um probleminha chamado lançamento oblíquo. Esse problema nós passamos aí para vocês na semana em que ocorreu a atividade de lançamento oblíquo, e é a atividade 2, né, que fala que após uma enchente, um grupo de pessoas ficou ilhado numa região. Então, um avião de salvamento, ele voando na linha horizontal a uma altura de 720 metros e mantendo nesse eixo horizontal a velocidade de 50, ele deseja saber que distância que ele deveria soltar um pacote para que atingisse uma pessoa que estivesse perdida, ou seja, ficada ilhada nesta região. Então, o que nós temos da solução é a seguinte situação, ou seja, eu tenho um avião que está se deslocando com uma velocidade horizontal de 50 metros por segundo, né? Ele se encontra a uma altura de 720 metros, cuja ação da gravidade aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então ele quer saber que pacote que ele deve soltar aqui, nessa altura que ele está voando de 720 metros, que ele deve soltar para um pessoal que está aqui, nessa região, numa determinada ilha, ou seja, esse pessoal está sem contato e ele quer soltar esses mantimentos. Então ele precisa saber que distância que ele tem que soltar esse objeto do pessoal voando aqui para que realmente atinja essa localidade. Então, a situação nós temos que aqui separar os eixos, ou seja, o eixo X eu tenho uma velocidade de movimento uniforme, ou seja, a velocidade é constante, ela não se altera nesse eixo. Entretanto, aqui no eixo Y, o que nós temos? Nós temos a ação da gravidade. Então, no momento que ele solta esse objeto, a velocidade no eixo X é 50 e a velocidade do eixo Y é 0. Então, o que nós vamos fazer aqui? Separar os eixos primeiramente. Então, nós vamos separar o eixo X e o eixo Y. No eixo X, o que eu tenho? Eu tenho a velocidade de 50 metros por segundo. Eu tenho que determinar o x, que é justamente essa distância que ele deve soltar o objeto, né? Então, ou seja, e no eixo y, eu tenho a velocidade do y no momento que ele solta essa bolinha é 0, a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e a altura que esse avião se encontra e que vai soltar esse objeto é 720 metros. Então, observe que é o seguinte, no eixo X, o que eu tenho, como eu tenho uma velocidade aqui, ó, que é constante, o que acontece? Eu tenho a característica de movimento uniforme. No eixo Y, eu tenho a ação de gravidade, então essa velocidade do eixo Y ela vai variar. Então aqui eu tenho movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, aqui eu tenho movimento uniforme e aqui uniformemente variado. Então, isso é determinante, fundamental para que eu resolva o problema. Então, se eu tenho esse objeto solto aqui, o tempo que ele leva para cair essa altura é o mesmo tempo que ele vai se deslocar, né, para achar esse ponto aqui das pessoas. Então, na verdade, se eu determino o tempo de queda, eu também estou determinando o tempo que esse objeto está caindo nessa trajetória aqui por causa da velocidade do eixo X, né, para atingir esse objeto. Então, separando isso, nós vamos ter, usando a equação do movimento uniformemente variado no eixo Y, que é essa daqui, transferindo para a situação que nós temos, ou seja, o nosso S se transforma em H, né? O nosso V está aqui, o nosso T é o que eu quero determinar, a nossa aceleração é o nosso G. No caso aí, o referencial adotado é justamente aqui. Então, nossa altura inicial, seria a posição inicial, é 0.
ele vai se deslocar à altura final, ou seja, vai se deslocar, que é o S, uma distância aí, vai estar na posição, distância não, posição, por favor. A posição de 720 metros. A nossa velocidade inicial é o Vy, que é zero. Se é zero, isso aqui cancela. A nossa aceleração é 10 sobre 2, ou seja, então o que sobra praticamente é esse termo e esse termo aqui. O resto é eliminado por uma questão de adequação de referencial. Então eu tenho a expressão simplesmente como h igual a gt ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores de h 720, o g 10, então eu tenho 10 sobre 2, 5. Esse 5 está multiplicando aqui com o termo t ao quadrado, irá passar para o outro lado dividindo. Então o que eu tenho é 720 dividido por 5, t ao quadrado igual a 144, então t, tirando a raiz de 144, é 12 segundos. Ou seja, esse objeto cai do avião aqui, ele leva 12 segundos para cair aqui. Vai levar também uns 12 segundos para percorrer esse caminho aqui. Então, no momento que eu acho o tempo de queda, eu achei também o tempo que ele desloca no eixo horizontal. Usando agora a equação de movimento uniforme no eixo x, eu obtenho que x é igual a vx vezes t. O vx eu tenho que é 50. O t nós acabamos de determinar, então eu tenho x igual a 600 metros. Ou seja, o deslocamento daqui do eixo x é de 600 metros. Então eu tenho que soltar esse objeto aqui quando ele se encontrava a uns 600 metros de distância da praia. Esse probleminha é um probleminha muito clássico, muito usual, né, de análise de movimento uniformemente variado e também de queda livre, lançamentos oblíquos. Então, dentro desse contexto, a gente usa esse problema para uma determinada situação de salvamento, por exemplo. Então, é um probleminha muito visado aí em qualquer avaliação. Terminamos então, nesse momento, essa explicação desse probleminha.